do ensino básico é a prioridade do governo e deve ser a prioridade do país. É uma grande obra de construção nacional. No último período histórico, avançamos muito na ampliação do acesso ao ensino básico. E temos ainda muito a fazer em matéria de acesso. Mas não podemos aguardar. Não podemos aguardar até que se complete a universalização do acesso para voltar o nosso olhar para a qualidade do ensino. A onda da universalização precisa ser agora seguida por uma onda de qualificação. Em todos os grandes países, a reforma educacional serviu como uma manifestação de construção nacional. E os que se dedicaram a esta tarefa foram vistos como refundadores de seus países. Assim ocorreu na Argentina no século XIX, com o movimento liderado por Sarmiento, no México no século XX, com a reforma idealizada por José Vasconcelos e seus discípulos, e também nos Estados Unidos no século XX, pelo movimento organizado por John Dewey e seus seguidores. Nunca tivemos no Brasil até agora um movimento parecido e precisamos ter. É para mim uma imensa honra estar aqui dialogando com o Fórum Nacional de Educação. O Fórum Nacional de Educação é, no Brasil contemporâneo, um dos movimentos sociais mais fecundos. E dele resultou a grande obra que é o Plano Nacional de Educação. Apesar de reconhecido em lei, o Fórum Nacional de Educação, a meu ver, e agora falo como cidadão mais do que como ministro, deve preservar a sua identidade de independência do Estado brasileiro. Não deve permitir que seja visto ou conduzido apenas como um instrumento do Estado. Deve continuar a ser o que foi desde o início, uma voz da sociedade brasileira. Nesta minha explanação, dividirei o meu comentário em 4 passos. Primeiro, quero abordar algumas preliminares para afastar certos mal-entendidos. Em segundo lugar, enumerarei 4 premissas que servem como pontos de partida de uma proposta programática. Em terceiro lugar, esboçarei o conteúdo desta proposta em 4 grandes eixos. E, por fim, no quarto passo do meu raciocínio, tratarei dos obstáculos que temos a transpor para executar esta obra. Primeiro, as preliminares. A primeira preliminar tem a ver com
o sentido desta proposta, para que não se confunda com uma decisão já tomada do governo. Não é. É uma proposta preliminar destinada a contribuir ao debate nacional, dentro e fora do Estado. A qualificação do ensino básico não é apenas um plano do governo que está momentaneamente no poder. É um projeto de Estado destinado a sobreviver ao governo e a ganhar amplo apoio majoritário na sociedade brasileira. Nós estamos acostumados no Brasil a deliberar as políticas de Estado por um processo decisório fechado, secretamente dentro do governo. A nossa tradição no governo, em todos os governos, é temer a revelação de qualquer desavença a respeito das políticas públicas como uma oportunidade que a oposição pode aproveitar. As políticas públicas são decididas em segredo e depois anunciadas no final como um diktat, imposto unilateralmente à sociedade. Este método é incompatível com a construção de projetos de Estado. Projetos de Estado exigem um processo decisório aberto, que apresente ideias preliminares para engajar todas as instâncias do Estado e todas as vozes da sociedade na construção do projeto. Mas como não estamos acostumados a um processo decisório aberto, é muito fácil confundir a proposta preliminar, motivada pela intenção de provocar o debate, com o anúncio da política pública fechada. O uso do método decisório aberto entre nós causa um estranhamento e facilmente leva a um mal-entendido. Paciência! Se quisermos ter no Brasil projetos de Estado, precisamos tolerar as confusões eventualmente geradas pelo emprego do processo decisório aberto. A minha segunda preliminar tem a ver com o papel da Secretaria de Assuntos Estratégicos neste processo decisório aberto. A Secretaria de Assuntos Estratégicos apenas assessora a Presidenta da República e trabalha com os ministros. Trabalha agora com um foco. O foco é ajudar a definir uma nova estratégia de desenvolvimento nacional, baseada em ampliação de capacitações educacionais e oportunidades econômicas. O ajuste fiscal não é uma agenda nacional, é apenas uma preliminar, ainda que indispensável a uma agenda. E dentro desta nova agenda, a qualificação do ensino básico é a prioridade. Desde o início, a Secretaria de Assuntos Estratégicos trabalhou de perto com o Ministério da Educação. O Ministério da Educação participou
de todas as etapas de formulação, desde o primeiro dia. E ao Ministério da Educação caberá, no futuro, executar o projeto em colaboração com os estados e os municípios. Mas o projeto não é conduzido nem pela Secretaria de Assuntos Estratégicos, nem pelo Ministério da Educação. O projeto é conduzido diretamente pela Presidenta da República, que nós assessoramos. Agora, a terceira preliminar. A terceira preliminar tem a ver com a relação entre esta proposta e o Plano Nacional de Educação, a grande obra do Fórum. Não há qualquer contradição entre esta proposta preliminar e o Plano Nacional de Educação. Pelo contrário, há uma complementaridade. A proposta se destina a executar o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação é o que nós conhecemos como uma lei arcabouço. Ele organiza procedimentos e define metas. Ele não estabelece um plano concreto de ação. A maioria das metas são metas quantitativas. E entre estes compromissos estabelecidos pelo Plano Nacional de Educação, está o compromisso com o critério do custo-aluno-qualidade. Ainda ali falta uma métrica e falta definir as fontes concretas de financiamento. Ao mesmo tempo, o Plano Nacional de Educação invoca conceitos abstratos, como o regime de cooperação referido pelo artigo 7º do plano. A cooperação dentro da federação, mas não desdobra este conceito abstrato num desenho institucional concreto da cooperação federativa em educação. Daí o esforço da proposta preliminar de tomar o passo seguinte, de transformar a lei arcabouço no plano de ação. Dissipados esses mal-entendidos, trato agora do segundo passo da minha argumentação. As premissas que servem como pontos de partida da proposta. A primeira premissa é que a situação qualitativa do ensino brasileiro é uma calamidade. Tenho repetido em todo lugar, em todos os debates, que a situação é calamitosa. Não há como usar meias palavras. Sem reconhecer a realidade como ela é, não conseguiremos andar no caminho correto. Por exemplo, no final do ensino médio, algo como a metade dos alunos mal consegue ler um texto. E a outra metade, a metade que consegue ler, mal consegue entender o texto. Convidados a interpretar um texto,
Os alunos desta outra metade, a metade superior, tipicamente oscilam entre duas posturas. De um lado, repetem o que está no texto. De outro lado, entendem o convite para interpretar um texto como uma licença para embarcar numa livre associação de ideias. Oscilam, portanto, entre a repetição e o devaneio. Um país no qual a maioria das pessoas não conseguem lidar com o pensamento escrito, decompondo um texto analiticamente em seus elementos para recombiná-los. É um país que está destinado no futuro a fazer pouco mais do que exportar soja e minério de ferro. Este é o futuro que não podemos tolerar. Todos nós temos de indignar-nos contra esta situação e entender que o que se exige neste momento nacional não é apenas uma reforma marginal, é uma reconstrução e uma ruptura. A segunda preliminar, o segundo ponto de partida desta proposta é o reconhecimento de que no último período histórico conseguimos, em partes localizadas do país, avanços significativos. Em lugares, por exemplo, como Sobral ou Foz do Iguaçu, não há como desconhecer esses avanços. São e foram, entretanto, avanços limitados. Muitos desses avanços ocorreram sob a inspiração daquilo que se poderia chamar o paradigma empresarial. O paradigma empresarial defendido, sobretudo, pelas fundações privadas estabelecidas pelos empresários com espírito cívico. E o paradigma empresarial caracteristicamente se compromete com os métodos queridos dos empresários, padrões de desempenho, meritocracia na escolha de diretores e mecanismos de incentivos e de cobranças. Os avanços conseguidos sob a inspiração deste paradigma empresarial foram reais, mas não bastam para servir como guia de um projeto nacional abrangente. Em primeiro lugar, porque os efeitos benéficos deste paradigma empresarial rapidamente se esgotam. Em segundo lugar, porque esses efeitos são mais salientes nos degraus inferiores do ensino básico do que nos degraus superiores. Em terceiro lugar, porque nada neste paradigma empresarial motiva uma transformação do paradigma curricular e pedagógico, da maneira de aprender e de ensinar. E em quarto lugar, e talvez mais fundamentalmente, porque estas reformas de inspiração empresarial não inspiram ou orientam aquilo que precisamos e aquilo que historicamente o Fórum Nacional de Educação
começou a oferecer ao país. Um movimento nacional, capaz de acalentar uma mística e de resistir a interesses organizados e a preconceitos arraigados. Nós temos que ter agora outro caminho que supere os limites do paradigma empresarial. O terceiro ponto de partida desta proposta é que precisamos de uma reorientação decisiva da prática da educação no Brasil, da maneira de ensinar e de aprender. A educação no Brasil foi historicamente vidrada no enciclopedismo raso e na decoreba. É o modelo do ensino francês, dogmático e enciclopédico do século XIX. Esta orientação é incompatível com as exigências da ciência moderna e da produção contemporânea. E ela contradiz os pendores dos brasileiros. O Brasil é a grande anarquia criadora. O país da inconformidade. O lugar onde o sincretismo é ao mesmo tempo o problema e a solução. Nós vestimos uma camisa de força na tendência dominante da educação. Agora chegou a hora de tirar a camisa de força. É como se num país sem guerras tivéssemos decidido guerrear contra nós mesmos, transformando crianças brasileiras do século XXI em crianças francesas do século XIX. Isto tem que acabar. E isto o paradigma empresarial não ensina a fazer. O quarto ponto de partida desta proposta tem a ver com a natureza de um novo sistema nacional do ensino, o sentido em que deve ser um sistema. A educação no Brasil tem sido paradoxalmente desorganizada e uniforme ao mesmo tempo. E, aliás, nisto não é muito diferente do que foi historicamente a educação nos Estados Unidos. Outro país, vasto, desigual e federativo. Nunca houve no Brasil um sistema nacional de ensino. E como se costuma dizer entre nós, o currículo foi um livro didático. Mas apesar de nunca ter havido um sistema nacional de ensino, as práticas da educação no Brasil, em todo lugar, são muito semelhantes. E muito semelhantes no conformismo com a mesma mediocridade. Agora precisamos resistir à tentação. Ao criar um sistema nacional de ensino, de substituir a uniformidade desorganizada por uma uniformidade organizada. Não é isto que queremos. O que queremos é substituir a uniformidade desorganizada por uma diversidade organizada. Organizar um sistema que seja capaz de acomodar divergências e experimentos e, portanto, de evoluir.
Esta é a razão profunda para rejeitar a tese da federalização da educação básica no Brasil. Não é apenas porque somos um país grande, diverso e federativo, é também porque queremos radicalizar na educação brasileira o impulso experimentalista. E experimentalismo exige oportunidade para divergir. Explicitados estes pontos de partida, agora passo para a terceira parte da minha explanação, que é esboçar o conteúdo programático dessa proposta em 4 grandes eixos. O primeiro eixo é o desenho da cooperação federativa em educação. Todos os avanços na educação brasileira dependem de cooperação federativa. Da maneira de o governo central trabalhar com os estados e os municípios e da maneira de os estados e os municípios trabalharem uns com os outros. Portanto, há 2 espécies de cooperação federativa. A cooperação vertical, dentro da federação, entre os 3 níveis da federação, e a cooperação horizontal, entre os estados e entre os municípios. Ambas estas formas de cooperação são indispensáveis para um avanço. Mas eu vou me concentrar neste comentário na cooperação vertical. Há 3 elementos no desenho da cooperação federativa. Num desenho que faça na educação o que, apesar de todas as limitações e de todos os defeitos, já fizemos na saúde, pelo SUS. O SUS é um desenho de cooperação federativa. Não temos nada de equivalente na educação. Temos apenas brechas, fragmentos, prefigurações, reforçados pela invocação no Plano Nacional de Educação do regime de cooperação. Há 3 elementos: avaliação, redistribuição e resgate ou recuperação. O primeiro elemento, o da avaliação, é aquele em que estamos mais avançados. Estamos na vanguarda do mundo em matéria de avaliação. Mas ainda assim há um avanço importante a alcançar. Não basta compreender o que está acontecendo. Se o nosso propósito é estimular experimentos, precisamos reconhecer quais os experimentos que funcionam, que dão certo, e criar mecanismos para propagá-los dentro da federação. Senão, não adianta se os experimentos exitosos forem invisíveis. Portanto, uma instituição existente como o INEP ou outras instituições que criaríamos teriam como papel identificar o que dá certo e disseminá-lo. O segundo elemento da cooperação federativa vertical é a redistribuição. A redistribuição de recursos e, eventualmente, também de quadros, de lugares mais ricos para lugares mais pobres.
O princípio é que nós precisamos reconciliar padrões nacionais de investimento e de qualidade com a gestão local das escolas pelos estados e os municípios. E, portanto, precisamos, para afirmar essa reconciliação, assegurar mecanismos de redistribuição. O Fundeb tem um sentido apenas levemente redistribuidor, na medida em que eleva os estados mais carentes a um patamar mínimo. Agora nós precisamos reforçar esse sentido de redistribuição. E há diferentes maneiras de fazê-lo que precisamos discutir. Uma maneira seria fortalecer o Fundeb. Outra maneira seria tomar uma série de iniciativas que caminham no sentido da redistribuição, tendo como base financeira o FNDE. E uma terceira maneira seria criar um terceiro fundo de vocação mais ostensivamente redistribuidora. Aí chegamos ao terceiro elemento da cooperação federativa vertical, que é o resgate ou a recuperação. Esse é o elemento mais polêmico e aquele que tem suscitado nas discussões as maiores resistências e os maiores mal-entendidos. O governo federal, os estados e os municípios precisam juntar-se em ações conjuntas e, eventualmente, organizar instituições colegiadas que sirvam como o veículo desta ação transfederal. Essas instituições conjuntas precisam apoiar as escolas ou as redes escolares locais que estão em situação mais crítica. Nós sabemos que uma grande porcentagem dessas redes escolares em situação crítica estão no norte e no nordeste do país. Apoiar essas redes para tirá-las do estado crítico e elevá-las a um patamar mínimo de qualidade. Mas o que fazer quando, apesar de todos os esforços de apoio, não conseguimos chegar àquele mínimo qualitativo? Aí é que se impõe o imperativo de uma ação recuperadora, de trabalho junto aos quadros locais, eventualmente até para mudar a direção das escolas e para mobilizar recursos financeiros e humanos adicionais. Não é fácil desenhar ou admitir uma ação deste tipo, dadas as nossas tradições, mas temos de enfrentar o problema. Se os esforços de apoio não prosperam, não conseguem o resultado desejado, o que vamos fazer? Vamos dizer à criança, azar. O princípio sagrado é que a qualidade da educação que uma criança brasileira recebe não deve depender do acaso do lugar onde ela nasce. O direito da criança se sobrepõe às prerrogativas do gestor. A solução não é uma intervenção federal. A solução é a organização de uma ação transfederal de resgate ou recuperação.
e temos de entrar em profundidade nesse debate, se formos levar a sério o direito da criança. Todo esse desenho de cooperação federativa na educação pode evoluir em 3 etapas, em 3 momentos. Num primeiro momento, há muito que se pode conseguir por medidas infralegais, sem mudar qualquer lei. Por mera reorientação de práticas e de ideias, fortalecendo o trabalho conjunto de quadros dos 3 níveis da federação. Num segundo momento, há uma tarefa de revisão de leis. Por exemplo, desdobrar em leis o regime de cooperação estatuído pelo Plano Nacional de Educação e regulamentar em lei o artigo 23 da Constituição Federal, que trata das competências comuns dentro da federação. E só num terceiro momento, lá adiante, é que pode surgir a tarefa da revisão constitucional, a reinvenção do federalismo brasileiro. O federalismo brasileiro é uma cópia do federalismo americano. E o federalismo americano sofre de uma contradição que nós reproduzimos no Brasil. A ideologia do federalismo é uma ideologia experimentalista. Os Estados Federados são descritos na doutrina do federalismo como laboratórios de experimentação. Mas o sistema institucional do federalismo clássico é anti-experimentalista, porque atribui poderes estanques e distintos aos 3 níveis da federação. Nós temos que resolver essa contradição na prática. Aliás, não só na educação, mas em todos os setores da política pública no Brasil, fazendo com que a doutrina experimentalista prevaleça sobre os limites institucionais. O artigo 23 da Constituição é apenas um começo. Se algo parece inconstitucional, não podemos fazer um fetiche dos arranjos constitucionais existentes. Eles existem para servir a nação, não a nação para estar aprisionada dentro de um momento do pensamento constitucional. O segundo eixo dessa proposta programática é a reorientação da maneira de ensinar e de aprender, a mudança do paradigma curricular e pedagógico. Eu observei antes nesta explanação que a nossa educação está historicamente vidrada em decoreba e em enciclopedismo raso. A mente espelha a enciclopédia. O melhor aluno seria aquele que melhor conseguisse decorar o conteúdo da enciclopédia. Hoje no Brasil há um consenso de que temos que superar o enciclopedismo extravagante. Mas a partir desse consenso começam os debates. Todos concordam que é necessário fazer agora um enxugamento curricular. Mas este consenso é apenas um ponto de partida. Surgem a partir deste consenso
3 debates cujo desfecho definirá o rumo da educação brasileira. O primeiro debate tem a ver com a seguinte questão: o que deve substituir a enciclopédia grande? Há 2 teses. A tese ainda predominante é que a enciclopédia grande deve ser substituída por uma enciclopédia menor. Isso é, por exemplo, o Common Core dos americanos. É a tese mais acessível, mas não é a melhor tese, a meu ver. A melhor tese é que a enciclopédia grande, em vez de ser substituída por uma enciclopédia pequena, deve ser substituída por um ensino pautado pela aquisição de capacitações analíticas. Sobretudo as capacitações analíticas centrais de interpretação da palavra escrita e de raciocínio lógico e matemático. Não se adquirem competências analíticas no vazio. As competências analíticas são adquiridas sempre em relação a conteúdos. Estes conteúdos, porém, são variáveis. Não há um rol de conteúdos consagrados, que são o palco indispensável para a aquisição daquelas competências. O que vale em matéria de conteúdo, segundo este ponto de vista, não é abrangência, é profundidade. Portanto, o ideal deve ser um ideal de aprofundamento seletivo. Um aprofundamento que, ao ser seletivo, pode também ser itinerante ou mutável. É também conhecido como o ensino por projetos. É claro que esta orientação didática toma formas diferentes em cada campo do conhecimento. E não há como nos abstrair de um entendimento do conteúdo, dos desafios apresentados para a educação por cada campo do conhecimento. E eu vou agora fazer apenas uma referência especulativa à natureza desses desafios para ilustrar a dimensão do problema. Na matemática, por exemplo, um desafio central é que as ideias matemáticas básicas são caracteristicamente formuladas de muitas maneiras diferentes. Há formulações equivalentes. E a tendência do aluno é fazer um fetiche de uma determinada formulação e confundir a ideia com aquela formulação. O aluno avança em profundidade à medida que ele compreende este princípio de equivalência e distingue a ideia das formulações equivalentes. Nas ciências naturais, um problema básico é a relação entre aquilo que na natureza é fato bruto e inexplicado, de um lado, e as leis, simetrias e constantes da ciência, de outro lado. Há, por exemplo, um determinado conjunto de elementos químicos, são o que são. E a imaginação científica avança enfrentando esta dialética entre o meramente factual e o teórico ou racional. E nas humanidades, um desafio característico é que nunca há uma interpretação canônica ou única.
vai ensinar, por exemplo, uma peça de Shakespeare, vai ensinar Hamlet. E aí o importante é compreender que há interpretações radicalmente diferentes. A mente se liberta pela dialética, exposta a uma variedade de interpretações. É isto que significa privilegiar as competências analíticas, de forma diferente em cada campo da experiência e do conhecimento. Agora vem um segundo debate. O segundo debate é se deve haver apenas uma única sequência curricular ou uma variedade de sequências curriculares. Pode haver uma sequência padrão de aquisição de competências analíticas. Mas o que fazer com o aluno que enfrenta dificuldades? Talvez o melhor não seja ficar repetindo 20 vezes o mesmo método de ensinar que não deu certo a primeira vez. É tentar outros caminhos para restituí-lo à sequência padrão tão cedo quanto possível. E se um aluno tem uma vocação extraordinária em determinado campo, por exemplo, em matemática, talvez seja melhor permitir que ele manifesta e desenvolva a sua vocação. Por exemplo, não esperando o ensino superior para encontrar a matemática abstrata e fazendo como fazem os chineses, introduzir a aritmética e a álgebra por meio da matemática abstrata. Ao contemplar a possibilidade dessa diversificação curricular, nós enfrentamos um tensionamento que existe em todas as grandes democracias do mundo. O tensionamento entre o compromisso com o universalismo igualitário e o compromisso de reconhecer a individualidade dos talentos. Há dois equívocos contrapostos. Um equívoco é sucumbir a um elitismo meritocrático. O outro equívoco é confundir igualdade com nivelamento e, em nome da igualdade, suprimir as vocações e desconhecer a individualidade da mente. Como que nós podemos tolerar no Brasil o que de fato sempre aconteceu na nossa história? Que nossos gênios baixaram a sepultura sem se haverem descoberto. Esta supressão das vocações não ajuda a maioria, é em detrimento de todos. Esse é o problema que temos que resolver. E a maneira de resolver é permitir uma adequada diversificação curricular, sem romper o compromisso igualitário. O terceiro debate é o debate a respeito das capacitações de comportamento, que são necessárias para aproveitar a educação pautada por competências analíticas. Não é o ensino moral e cívico, o uso da escola para substituir a família, a igreja ou a consciência. Não. É o reconhecimento de que todos os alunos, e sobretudo os alunos saídos de famílias pobres numa sociedade de classes, enfrentam inibições pré-cognitivas.
há duas famílias de capacitações de comportamento que são especialmente importantes. A primeira são as capacitações de autodisciplina. Não é disciplina imposta por fora. É a organização do tempo, a emulação, a ambição, a autoestima. E nós sabemos pela experiência mundial que o fortalecimento destas capacitações de autodisciplina está muito ligada ao vínculo que existe ou não existe entre a escola e a família. A escola tem que construir vínculo com a família, sobretudo com a família pobre, até eventualmente assumir algumas tarefas da família e trazer o aluno para a escola num turno escolar ampliado. E a segunda família de capacitações de comportamento tem a ver com a cooperação, a capacidade de cooperar. Tudo na ciência contemporânea e na produção contemporânea depende da cooperação. Há uma hierarquia de formas de cooperação. As formas mais primitivas são as formas que dependem de comando e controle, hierárquicas. As formas mais altas e fecundas são as formas horizontais. A escola não deve doutrinar a cooperação, a escola deve exemplificar a cooperação. Uma educação organizada na base de equipes e redes de alunos e de professores, colocando a cooperação no lugar daquilo que temos tido, que é a combinação do individualismo e do autoritarismo na sala de aula. O professor autoritário na frente e o aluno confinado à sua mesa, afundando no isolamento e no tédio. Esta é a maneira de aproveitar a aliança revolucionária entre a ciência e a democracia. O terceiro eixo desta proposta tem a ver com uma série de iniciativas destinadas a qualificar os professores e os diretores. Temos 2 milhões de professores no ensino básico e uma grande tarefa para qualificá-los. Não há uma solução mágica, não há uma bala de prata. Mas o que nós podemos fazer é decompor um problema aparentemente insolúvel em problemas menores e relativamente mais solucionáveis. E uma maneira de pensar a respeito desse problema é começar por trás. Perguntar-nos que tipo de professorado queremos. Em primeiro lugar, nós queremos um professorado que seja uma profissão ou uma carreira. Uma carreira atraente e respeitada. Uma carreira capaz de atrair grandes talentos. Daí é que vem a proposta de propor aos estados e municípios diretrizes de uma carreira de professor. Não é criar uma carreira federal. É propor as diretrizes. E na organização desta carreira, não podemos permitir que o tema importante, porém subsidiário, do piso salarial, devore o tema maior da carreira. É preciso haver piso salarial, mas o piso precisa ser desenhado de uma forma que permita uma adequada progressão na carreira e que seja compatível com as diferenças regionais. Em segundo lugar, nós queremos um professorado composto por gente que entende o que está ensinando.
E isso significa que os professores devem ser formados nos departamentos substantivos. Como a grande maioria dos nossos professores, mais de 90%, são formados em instituições privadas, de qualidade muito variável, é preciso, no mínimo, insistir que, na medida em que estas instituições sejam financiadas ou subsidiadas pelo dinheiro público, a condição do financiamento público seja uma exigência qualitativa de desempenho. Em terceiro lugar, nós queremos um professorado que tenha uma formação prática de educação, de didática. E o programa PIBID do Ministério da Educação mostra o caminho. É uma formação didática que não se esgote no torneio entre filosofias da educação, mas que comporte a experiência direta na sala de aula. E, em quarto lugar, nós queremos um professorado que tenha uma certa versatilidade. Professores que, em vez de serem especializados apenas numa disciplina única, se formem num campo, numa área do conhecimento, como, por exemplo, ciências. A versatilidade, além de todos os seus benefícios intelectuais, tem também uma utilidade prática. Permite ao professor casar com uma única escola, em vez de ensinar em várias escolas. Uma única escola, pela qual seja corresponsável, que venha a ser a sua comunidade de pensamento e de vida. Agora, a partir destas orientações básicas, nós debatemos a formação de centros de qualificação avançada dos professores em meio de carreira e centros regionais de formação dos diretores. É para que haja, ao longo da carreira, uma troca, uma dialética entre a experiência e o pensamento na educação. E nos centros regionais de formação de diretores, tão importantes, porque o diretor é o líder na escola, e a escola é plasmada em parte pela orientação do diretor, podemos imaginar duas etapas. Uma primeira etapa em que esses centros trabalhariam com diretores já em exercício e uma segunda etapa em que os centros passariam a formar candidatos a diretor. Há uma grande variedade de métodos de seleção de diretores no país, inclusive a eleição. O governo federal não pode impor um único método seletivo. Mas o que talvez possamos construir é o seguinte consenso, que os diretores sejam escolhidos, qualquer que seja o método de seleção, entre os já habilitados por esta formação comum básica. O quarto eixo dessa proposta tem a ver com o aproveitamento das tecnologias. Não devemos nem subestimar o potencial da tecnologia, nem ter ilusões. Simplesmente distribuir computadores e tablets em salas de aula, nós já sabemos, por si só não produz qualquer resultado. Há, contudo, um grande potencial de softwares interativos,
sobretudo no ensino da matemática, das ciências naturais e das línguas. E um grande potencial de aulas em vídeo nas humanidades. É uma inspiração que vem de fora e sacode a mediocridade na sala de aula. A fecundidade educacional das tecnologias é determinada em grande parte pela cultura e pela prática social da escola. A cultura do experimentalismo e a prática social da cooperação. Agora cheguei ao quarto e último passo da minha explanação. Os obstáculos a transpor. E mencionarei apenas três. Três obstáculos que me afligem. O primeiro obstáculo é a aparente falta no país de uma vanguarda pedagógica claramente configurada. Uma reforma ambiciosa deste tipo não pode ser concebida e executada apenas por um pequeno círculo de políticos, burocratas e visionários. Ela precisa ser sustentada e desenvolvida por um grande número, por centenas e até milhares de vanguardistas na educação brasileira. Apesar das muitas excelências localizadas que nós temos, eu não vejo ainda claramente configurada no país esta vanguarda pedagógica na dimensão necessária. Nós teremos que construí-la no meio do caminho. O segundo obstáculo é que a maioria do povo brasileiro ainda não reconhece a urgência e a preeminência desta obra. Nas pesquisas de opinião, é sempre a saúde e a segurança que vem lá em cima e a educação muito abaixo. E quando os brasileiros são consultados a respeito da qualidade da educação, a maioria ainda responde em muitas dessas pesquisas que a educação brasileira é boa, quando na realidade ela é calamitosa. É que a educação tende a ser vista como um problema da criança. Não basta para mudar este quadro persuadir os nossos concidadãos da importância decisiva da educação para o futuro do Brasil. É preciso que haja uma identificação íntima, existencial. Que as pessoas compreendam que a educação tem a ver com o engrandecimento das pessoas, de todas as pessoas ao longo de suas vidas. A educação é a maneira de não viver uma vida pequena. A tarefa da escola numa democracia é não ser um instrumento do Estado ou da família, é ser a voz do futuro e reconhecer em cada aluno um profeta tartamudo, a que a escola dará voz. E esta tarefa tem que persistir ao longo de cada vida humana. É só quando esta verdade for compreendida é que o quadro mudará. O terceiro obstáculo tem a ver com a organização do debate nacional e, portanto, com o esforço que estamos fazendo aqui, neste momento, todos nós. Esta tarefa não é uma tarefa apenas para um pequeno número de especialistas ou interessados. Em todas as políticas públicas enfrentamos o seguinte problema. Os beneficiários são difusos e os adversários das mudanças audaciosas estão organizados.
convicção de que se o debate for dominado apenas pelos agentes de sempre, ganhará em cada debate o lado pior, o lado mais fraco. A única solução é acender as luzes e ampliar o rol dos participantes. Chamar a nação, toda a nação, para o debate. Eu peço ao Fórum Nacional de Educação que, além de continuar a sua participação preciosa, ajude a chamar a nação a participar desta obra libertadora.